Informações do Flamengo, né, que se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro, né? O jogo é domingo, 8h30 da noite, hein? Atlético e Flamengo na Arena MRV em Belo Horizonte. O Bruno Cortes traz detalhes para a gente. Tem, por exemplo, o retorno de Jorginho, que deve estar de volta nessa partida. Fala, Bruno! Olá a todos, o Flamengo se prepara para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O time treinou hoje de manhã, ainda tem um treino amanhã à tarde e aí na noite de sábado já viaja para Belo Horizonte para essa partida. O Flamengo já é o vice-líder, está a 6 pontos do Palmeiras, que é o líder, e tem um jogo a menos. Então é super importante uma vitória para tentar alcançar ali o Palmeiras, chegar perto pelo menos desse Palmeiras. O técnico Leonardo Jardim, para esse jogo, volta a contar com o Jorginho, né? O Jorginho está recuperado de lesão, já foi relacionado para a última partida contra o Vitória, mas não entrou. Então a expectativa é de que o Jorginho jogue contra o Atlético, um cara super importante para o Flamengo nessa temporada. 2 jogadores seguem de fora, Pulgar e Paquetá machucados, ainda se recuperam de lesão. Um abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Vê se o Flamengo vai conseguir manter o bom nível, né, dos últimos jogos, o Ramon. Então tem ainda baixas do Pulgar e do Paquetá, mas pode ter a volta do Jorginho. A ver como ele vai montar o meio-campo. Estou curioso para ver como ele vai montar para esse jogo. Acho que o Everton Araújo, né, a gente já destacou também no meio de semana a bela partida que fez, o golaço que fez, vem ganhando cada vez mais moral, né, com o Jardim, até foi citado também nas coletivas recentes. Eu acho que ele tem uma vaga, eu acho que não sei se o Jorginho tem a condição de jogar os 90 minutos, mas seria legal de ver esses dois jogando, né? A experiência, a qualidade do Jorginho, com essa evolução que vem tendo o Everton Araújo no meio de campo. E o Flamengo que vem, né? Óbvio, numa crescente, assimilando muito bem o trabalho do Jardim. O Jardim vem impondo algumas coisas diferentes do que fazia o Flamengo assimilou muito bem. Os jogadores vêm crescendo muito, né, de desempenho, né? Vêm conseguindo desempenhar muito bem. Se tem o Everton Araújo, o Paquetá é um desses jogadores que vem muito bem também. Enfim, o Flamengo que chega muito forte para enfrentar esse Galo, que está vivendo uma turbulência, né? Já falamos ontem da coletiva da zona mista, perdão, que o Hulk citou a questão da permanência não, o Lodge citando, né, questões internas pós-jogo, enfim, um jogo que promete muito pelo clássico recente, né, pelos jogos recentes que vem tendo... A rivalidade, né? Pela rivalidade, exatamente, entre Atlético e Flamengo. Tem, né? Naturalmente, o título do Flamengo recém-conquistado lá na Arena MRV, na Copa do Brasil, e o Flamengo nessa caça ao Palmeiras aí pela liderança do campeonato, né, Beli? A gente já sabia que o Flamengo ia se ajeitar em algum momento do campeonato. Não era uma questão de ser, era uma questão de quando. Quando será que esse Flamengo vai produzir o que ele pode produzir? E, bom, já está olhando para a parte de cima da tabela, chegando ali na cola do Palmeiras. É difícil a gente apontar um favorito nessa partida, apesar do momento ruim do Galo. É um time que, de certa forma, quando joga perto da sua torcida também parece se sentir mais empurrado, mas não vence no Campeonato Brasileiro desde a partida contra o Atlético Paranaense, né? Desde então foram alguns tropeços, então é importante vencer e para olhar para a parte de cima da tabela, porque o Galo hoje figura na metade baixa da tabela, e para o Flamengo, óbvio, vencer também para se manter ali na cola do líder Palmeiras. E a questão do De La Cruz, né? Porque por causa dos problemas recentes de joelho, né? Recentes não, porque já tem problema há bastante tempo nos joelhos do De La Cruz. Ele costuma não jogar em gramado sintético, né? E o jogo é na Arena MRV lá em Belo Horizonte. Precisa saber se o De La Cruz, que para mim fez um bom jogo, né? Um bom primeiro tempo no Maracanã, no jogo do meio da semana pela Copa do Brasil, vai estar entre os relacionados ou não para o final de semana. A gente tem aqui uma ilustração para mostrar para vocês a situação física aí de alguns dos jogadores do Flamengo, né? O Paquetá, por exemplo, olha lá, que está fora do jogo e não tem previsão de volta ainda, né? O Pulgar está fora do jogo contra o Galo, mas tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Estudiantes no meio da semana que vem pela Libertadores. E o De La Cruz tem chance de estar com o grupo, né, nesse jogo, pela questão do gramado sintético, a ver como ele e os médicos do Flamengo vão lidar com essa questão dos joelhos do De La Cruz. E caso não jogue contra o Atlético, não deve ser problema para enfrentar o Estudiantes. A gente tem aqui também números do Pedro, né? O Pedro está vivendo um bom momento, né, na temporada, e a gente tem aqui para mostrar para vocês algumas das características, né, os números do Pedro
nesse ano de 2026. Ele fez 23 jogos oficiais, né? São 17 como titular e 6 como reserva. Foram 14 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Volta lá que foi muito rápido. Ops, volta lá, por favor. Eu não sou a jato ainda. Apesar de ser rápido, eu não sou a jato, entendeu, Belli? Vamos voltar na primeira. Aí, olha lá, 65,21% de aproveitamento com o Pedro em campo, né? São 1.573 minutos, 17 participações em gols, 13 gols e 4 assistências em 23 jogos. Não recebeu nenhum cartão. É um jogador que tá crescendo na temporada, assim, tá vivendo um bom momento, né? Impressionante como a chegada do Jardim muda. Agora, desculpa, Belli, né? Só mostrar a segunda página, agora sim, né? Ele jogou todos os jogos com o Leonardo Jardim, né? Desde que assumiu, foi titular em 10 e reserva em 2. É o segundo jogador de linha mais usado pelo Jardim, só atrás do Léo Pereira, jogou 854 minutos. Nos últimos 12 jogos, fez 7 gols, 2 assistências e tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Agora sim, desculpe, Bé. É impressionante como a chegada do Leonardo Jardim fez bem para o Pedro, né? Um jogador que em algum momento também teve alguns problemas na época do Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz apontou isso numa coletiva, né? A respeito do GPS, da participação dele muitas vezes dentro dos treinamentos. E agora com a chegada do Leonardo Jardim, essa página virou 100%. Um jogador que está conseguindo números impressionantes. É um jogador que a gente já conhece há bastante tempo, a gente acompanha há bastante tempo, um ídolo do Flamengo, sem sombra de dúvidas, e que está tendo esse começo de temporada muito importante. Claro que pensando, projetando Copa do Mundo, eu ainda acho que é difícil, eu acho que ainda tem jogadores na frente dele, mas sem sombra de dúvidas. É impossível, né? Eu acho que também não tem. Talvez tem muita gente na frente dele. É porque talvez pela função desse jogador mais matador, esse jogador que com um toque na bola consegue resolver uma partida, eu acho difícil também, mas não tenho a menor dúvida que numa lista estendida dos jogadores que talvez o Ancelotti esteja observando, eu acho que é possível que o Pedro esteja nessa lista mais estendida ou dentro desses jogadores que o Ancelotti, como trabalho, tem de acompanhar. Complicado, mas para o Flamengo não tem nem o que falar, está sendo crucial nesse começo de temporada e nessa perseguição ao líder Palmeiras. Essa diferença, né, do Leonardo Jardim com o Felipe Luiz, eu acho que tem uma diferença de entendimento de característica, assim, né? O Felipe prefere um jogador de mais mobilidade, um jogador mais rápido, que ataque mais a última linha do adversário, que dê características que o Pedro não entrega na mesma proporção, né? E o Pedro, em compensação, muito habilidoso dentro da área, jogador de boa qualidade técnica ali, né? O Felipe queria, primeiro do Pedro, a questão física da intensidade que ele não tem. Eu acho que o contexto, eu acredito muito nisso, o contexto faz o jogador. Quando você exige uma coisa de um jogador, que ele tem, óbvio que o Pedro tem intensidade, mas não é a principal característica dele. Você exige uma coisa que não é a principal característica dele, ele pode demorar um tempo para fazer ou pode não conseguir fazer, porque não é dele. Quando se muda o contexto e você consegue exigir o pedido do jogador que ele exerça o que ele tem de principal, que é uma qualidade, que é um pivô, que é a movimentação, que é um 2, é um jogo associado, e é o estar na área para finalizar, você consegue extrair muito mais dele. E o Jardim exige muito dele. O Jardim no jogo, não lembro qual foi, ele citou a questão do Berbatov e disse que não era mais rápido que o Pedro, e citou também o Falcão Garcia, que foram 2 dos melhores atacantes que ele já treinou. Citou o Pedro. E é isso, ele consegue extrair do Pedro o que ele tem de melhor, que é fazer o jogo andar, é não ficar lá preso na área, é vir um pouco jogar como meia. Nesse último jogo, o Pedro, com o Bruno Henrique, o Pedro era o responsável, o 10 do Flamengo, que estava armando o jogo. Mas o Flamengo não jogou bem nessa Não jogou bem por isso. O primeiro tempo foi ruim. Não é assim, o Pedro ele tem a capacidade de sair para organizar o jogo, mas não de ter a responsabilidade de fazer isso durante todo o tempo, né? Eventualmente ele pode fazer. No entanto que no segundo tempo, quando entra um jogador para fazer isso, que é o Arrascaeta, todo mundo melhora. Cada um ajusta a sua posição e todo mundo melhora. Mas é isso, o contexto do Pedro, por parte do Jardim, de tentar extrair o que ele tem de melhor de qualidade, de finalização, de movimentação de pivô, faz com que ele cresça de rendimento. E um time melhor fisicamente, coisa que o Felipe Luiz não tinha no início da temporada, faz com que todo mundo consiga desempenhar melhor também. Nesse caso, mais um é o Everton Araújo, né? Que o Felipe colocou no time, começou a dar moral pro moleque, ó, vai escalando, vai escalando. Muito torcedor torcia o nariz pro Everton Araújo no começo, porque realmente ele errava muitos passes e tal, tinha uma questão com a bola, mas tem melhorado, tem evoluído, a evolução é muito clara, né?
E ele está cada dia ganhando mais espaço no Flamengo, né, Belly? Aquela pulguinha boa atrás da orelha do Leonardo Jardim, né? Porque gera também uma pulga atrás da nossa orelha, que a gente fica debatendo. Qual será o time que o Flamengo vai entrar em campo hoje? Qual será o time titular do Flamengo? É até difícil a gente cravar aqui quem é titular hoje e quem não é. O Everton Araújo, ele vem num momento fantástico também. Acho que o Flamengo, de modo geral, cresceu de produtividade, né? Concordo. A questão física, ela tem que ser observada, porque quando você tem uma pré-temporada curtíssima, com uma antecipação de volta, porque foi o que aconteceu com o Flamengo por conta da situação no Campeonato Carioca, é natural que os atletas, nesse começo de ano, eles sintam um pouco mais. Agora, numa fase mais avançada do Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil começando e também já rolando Libertadores, foi o que eu falei no início da minha fala sobre o Flamengo. Não era mais questão de ser, era questão de quando esse time ia engatar. Dá sinais agora que realmente vai, né, cada vez mais... vai ficar cada vez mais azeitado na busca por esses títulos. E é um setor, se a gente pegar o Cruzeiro do Jardim, né? O ano passado, o ano do Lucas Silva e do Lucas Romero foi um ano muito bom, né? Eles eram os responsáveis do equilíbrio do time. O Lucas Silva fazia o time andar, jogar, auxiliava o Matheus Pereira. E o Lucas Romero auxiliava o Lucas Silva, auxiliava o Matheus Pereira e ajudava muito defensivamente. Era o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, esse setor é muito importante. Você tendo Everton Araújo muito bem, Pulgar e Jorginho com uma qualidade espetacular. O De La Cruz, que é um jogador muito bom, porém os problemas físicos atrapalham muito ele a ter uma sequência, aumenta muito a competitividade interna. Então, assim, eu tenho certeza que o Jorginho e o Pulgar estão assim, e agora? Quando eu voltar, eu tenho que voltar jogando fino. Senão vou ter que esperar minha vez de novo porque o moleque tá voando. Luísa Sá chegando então no nosso Tá Na Área também, para trazer as informações do Flamengo. O Flamengo que está vivendo um bom momento com o Leonardo Jardim, 6 vitórias seguidas, mexeu no time na Copa do Brasil, chega inteiraço para essa partida também. Jogo importante, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luísa, muito boa tarde, bem-vindo ao Tá Na Área. Como é que o Flamengo está vendo essa crise no Galo aí e como é que está chegando realmente para essa partida do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Lages, Betão, Coutinho, Camila, todo mundo está assistindo a gente de casa. O Flamengo chega num ambiente um pouco melhor do que o Atlético, com certeza, para esse jogo. Vai para um estádio onde já foi muito feliz, né? Foi campeão da Copa do Brasil, também ganhou outras partidas importantes lá e chega um pouco mais tranquilo, numa sequência, né? 6 vitórias consecutivas, jogando bem também, com jogadores em boa fase, como o Pedro, por exemplo, vivendo uma excelente fase. E se geralmente o ambiente do Flamengo que é o mais conturbado, agora tá tudo em paz. Não vou nem falar muito alto para não chamar alguma coisa, né? Porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Mas o Jardim conseguiu acalmar um pouco as coisas no ambiente do Flamengo, que estava ali um pouco caótico ali no começo do ano, por conta dos resultados também e tudo mais. Aconteceu a demissão do Felipe Luiz e aí agora o Jardim conseguiu, já está com um grupo muito bem estabelecido, aquela ideia de jogo dele muito bem estabelecida e vive um excelente momento, com certeza. Vai ter uma outra oportunidade para usar novos jogadores. O Jardim não tem repetido muitas escalações, tem rodado bastante esse elenco. A princípio, né, pelo que a gente pensa ali, né, ele vai com aquele time considerado mais titular, digamos assim, porque ele não gosta muito de estabelecer time titular, time reserva, mas certamente o ambiente do Flamengo está bem mais tranquilo do que do Atlético e o Flamengo, claro, né, quer tentar aproveitar essa oportunidade. O problema do Flamengo, talvez Coutinho, nem o Leonardo Jardim trata como problema, né? É algo que já aparece, acho que desde o trabalho do Felipe Luiz e continua com ele, que é um time que cria muitas finalizações e continua tendo dificuldade para transformar esse volume em gols, né? Esse talvez seja, nesse momento, o único problema que o Flamengo tem para resolver. Sim. Se a gente pegar os últimos jogos, né, nesse período de crescente, de evolução do Flamengo, que eu até gosto de pontuar isso, ele começa antes da derrota para o Bragantino. Antes disso, o Flamengo já tinha feito bons jogos já com o Jardim, tinha conseguido vencer partidas ali em sequência. Aí volta da data FIFA, tem lá a pancada para o Bragantino, onde realmente jogou muito mal, mereceu até ser goleado por um placar maior. E depois retoma um ótimo nível de desempenho, domina os adversários e poderia, em todos esses jogos, poderia ter construído um placar maior em todos esses jogos, sim, muito em virtude disso. Mas, assim, entre todos os problemas que um time pode ter, esse é o mais tranquilo deles, né? Porque você está produzindo, você está criando, você está envolvendo o adversário. Você depende, é claro,
precisão dos seus jogadores, muitas vezes de sorte, às vezes o cara faz tudo certo numa jogada, o goleiro adversário vai muito bem, a bola trisca na trave, rola na linha e não entra, um cara salva em cima da linha. Isso aconteceu em todos esses jogos do Flamengo recentemente aí. Acho que o importante é pontuar esse crescimento, essa evolução do time. É claro, isso não vai acontecer em todos os jogos da temporada. O Atlético tá mal, tá em crise. Cara, mas é o Atlético, tem jogadores de qualidade, é um jogo dificílimo que o Flamengo vai ter nesse domingo. Certamente, pelo lado do Atlético, que acho que até que encorpa mais essa rivalidade interestadual entre os clubes hoje, o Atlético encorpa mais do que o Flamengo nesse sentido, não vai querer vender fácil esse resultado, vai querer se recuperar em cima do Flamengo, com certeza, se não em vitórias, né, porque o Atlético venceu a última partida, mas em melhorar o nível de jogo mesmo. Se você joga bem contra o Flamengo e vence o Flamengo, você ganha muita moral com a torcida, você deixa para trás ali boa parte dos problemas que você está vivendo. Mas realmente o momento das duas equipes é muito diferente. Betão, esse ataque do Flamengo, né, aqui com o Leonardo Jardim, 24 gols em 12 jogos, gente, não dá para reclamar, uma média de 2 gols por partida do ataque do Flamengo. Nos últimos 3 jogos, gol, média... Se perdeu, né? E assim, nos últimos 3 jogos, média de acima de 20 finalizações. Pedro, baita titular, 7 gols desde que o Leonardo Jardim chegou. É um cara que recuperou forma física, o faro de gol ele nunca perdeu, né? Mas está muito motivado. Quem joga com o Pedro? Lino joga com o Pedro. Como é que você vê esse ataque do Flamengo para solucionar as chances criadas que não estão sendo finalizadas? Eu acho mesmo, né? Forma de dizer não, que na cabeça do Leonardo Jardim, hoje o Lino tá na frente, como titular, né? Acho que o Lino, ele é o titular do Flamengo com o Pedro. O Bruno Henrique tem entrado muito bem, tem ajudado muito bem. Ele tentou no último jogo o Bruno Henrique e Pedro. O último jogo, acho que serviu também para mostrar para ele que não dá para montar esse Flamengo sem pelo menos um articulador. Que não dá para ser o De La Cruz. No meio campo do último jogo, ele foi De La Cruz e o Everton Araújo. E aí ele tinha 2 pontos, o Bruno Henrique e o Pedro. E aí o Luiz Araújo geralmente é deslocado para fazer essa função por dentro e não consegue fazer. Então, acho que ele tinha uma situação meio atípica, porque ele tinha o Jorginho no banco, voltando de contusão. Ele tinha o Saul, que já ficou no banco, tem entrado, mas acho que na cabeça dele não está pronto para ser titular, que é outro cara que poderia contribuir ali. Porque ficou um buraco no meio campo, 4 homens na frente, e não ficou sem ninguém ali. O Vitória até soube aproveitar aquele espaço. Eu acho que pro ideal o Flamengo, quando voltar todo mundo, né? Ele vai ter uma situação. Na frente, acho que é isso, é o Lino com o Pedro, e aí o Plata tá na frente dos outros, mesmo com toda a loucura do Plata, mas acho que... O Leonardo Jardim tá bem. Né? Então, e o Leonardo Jardim, lembra que ele, quando chega, ele dá uma afastada no Plata, que dura, acho que um jogo, né? No seguinte ele traz de volta e ele entra bem, aí vai jogar titular, e depois vai... Porque o Cebolinha e o Luiz Araújo não conseguem ter uma constância, então acho que o Plata e o Lino estão ali. Aí a questão é, né? O Paquetá, se machucou agora, assim, deve voltar logo. Ele, enfim, começou a jogar lá Paquetá, né? Servir, driblar e tudo mais. O Jorginho, pra mim, é imprescindível. Eu acho que o Pulgar já perdeu a vaga pro Everton, pro menino. Acho que o menino tá jogando muito bem. Eu acho. Aí é achismo mesmo. Não sei, não. Aí é achismo. Não vou entrar na cabeça, porque... o Pulgar sempre foi a reserva ali, o cara que tem qualidade, mas que... E o madeira. E o menino é madeira, tanto que eu chamo ele de aroeira. Aroeira, madeira de lei, né? E tem jogado bem, fez um gol bacana. Assim, então eu acho que ali pode ser que tenha uma dúvida, porque o Pulgar tá um tempo fora. De resto, ele entender se ele vai tirar alguém do lado pra jogar. Sim. Paquetá, Jorginho, mais um volante, eu, Arrascaeta. Ou se ele vai ficar nessa, porque o Paquetá foi muito bem na função do Jorginho. Ele vai barrar o Jorginho? Não dá. Vai lançar Jorginho e Paquetá, Arrascaeta, que é o 4-2-3-1? Essa é a minha dúvida. E agora tem um ponto que o Coutinho concorda. Acho que diferente do time do Felipe, o Leonardo Jardim tem que dar mais solidez na defesa. Ele tem girado, a defesa para mim titular, acho que é o Varela e o Alexandre, e ali o Ortiz e o... Os Léus. Os Léus. Só que, cara, na rotação que ele faz, mesmo com essa formação, eu sinto o Flamengo exposto. O Flamengo passando alguns apuros, sabe? Correndo pra trás, imagina. Isso. O Felipe, ele tinha uma defesa mais
só a forma que o Felipe jogava, às vezes irritava o torcedor, porque ele é mais direto. O Leonardo ele é mais direto. O Felipe tinha aquela coisa de, se não der pra atacar, volta e vamos tocar. Isso às vezes irritava o torcedor, mas isso ajudava o Flamengo a ficar mais com a bola com o adversário e ser menos agredido. Acho que a mudança que foi ser um time mais direto também faz o Flamengo perder, às vezes, bola no momento quando a defesa está muito em cima e aí você pega o jogador correndo para trás, que não é o ideal, né? Acho que é esse ponto para ele dar um equilíbrio ideal para esse time no segundo semestre disputar os. E acho que tem a ver também, Betão, com uma outra mudança de característica entre os dois, que é o seguinte: se você for observar com o Felipe, raramente o Flamengo não marcava a saída de bola adversária. Sei lá, se pegava ali de um jogo de 90 minutos, 15 que o Flamengo não fazia isso. Mas era o tempo todo, sufocando, pressionando a última linha, basicamente na linha do meio campo. Desgasta muito. Desgasta muito. Com o Leonardo Jardim, o Flamengo é mais adaptável. Ele vai passar um momento do jogo fazendo isso. Geralmente, quando ele cria vantagem no placar, ele recua um pouquinho, ele passa a marcar um pouco mais atrás. E nesse recuo, vamos botar assim, entre aspas, dar a bola ao adversário, até para você atrair e ter o contragolpe muitas vezes, é que pela ausência de características dos jogadores de meio campo, né, e de ataque, o Flamengo acaba sofrendo um pouquinho mais de finalização, acaba permitindo mais finalização ao time adversário. Eu acho que o funcionamento da última linha ali dos 4, ele tá ok, tá funcionando bem. Protegem bem a área, o sistema de cobertura tá bem ajustado. Agora, a partir do momento que você permite mais bola ao adversário, automaticamente ele vai se aproximar mais vezes da sua área e vai finalizar mais vezes. Acho que é uma questão de controlar isso, né? São 13 jogos, né? 12 jogos desde que ele assumiu o comando, então acho que... E você tá o tempo inteiro também mexendo nos volantes e nos laterais, né? Isso, de certa forma, mexe na recomposição do time.